Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Lúcio, Wesley e João Costa tiveram seus nomes publicados no BID, o Boletim Informativo Diário, e estão à disposição do Cruzeiro para a partida contra o Mirassol. Nesse domingo, no Campeonato Brasileiro, eles foram contratados para reforçarem a Raposa no confronto contra o Flamengo por Libertadores da América. O Thiago Rocha perguntando se o Cruzeiro ainda vai trazer alguém. Thiago, não dá para descartar, até porque há dinheiro e há um dono muito disposto a ajudar o clube. Mas a verdade é que o foco era todo ter reforços para os confrontos contra o Flamengo. Agora, com 3 reforços contratados nessa semana, o Cruzeiro vai entender as opções de mercado, o que pode aparecer, tá bom? Nicola, fala se realmente tem chance de o Cruzeiro voltar na transferência do Brian Rodrigues. A informação que eu tenho é de que não, tá? Ao que consta, houve um problema com o pagamento de comissão, o valor pedido extremamente alto, e hoje, até depois dos 3 reforços, o Cruzeiro meio que saiu dessa parada. Importante registrar que João Silva, Wesley e Lúcio já estão registrados com o nome no Boletim Informativo Diário. Vai caber ao técnico Arthur Jorge decidir se os escala ou não para a partida do fim de semana contra o Mirassol. A tendência é que todos sejam preparados para o jogo contra o Flamengo, para os jogos contra o Flamengo, né? E se o Cruzeiro conseguiu 6 reforços para esse duelo contra o Fla, o rubro-negro, mesmo sendo o clube mais rico do país, não terá reforços para esses 2 confrontos. O Almada fechou com o River Plate e o Luiz Henrique até pode virar jogador do Flamengo, mas não houve tempo para inscrição do atleta. O período de inscrição para quem quisesse disputar essa fase de oitavas de final se encerrava nessa sexta-feira, tá bom? O José Henrique, é verdade que o Cruzeiro enviou representante para o volante Fabinho. Bora falar sobre o Fabinho? O Fabinho é aquele volante da seleção brasileira, disputou a última Copa do Mundo. Com uma curiosidade, o Fabinho era, entre os 26 convocados do Ancelotti, o jogador com maior salário. Ele ganhava no Al Ittihad 11 milhões de reais por mês. Mais do que o Vini Júnior, mais do que o Casemiro, mais do que o Rafinha, mais do que qualquer outro. Só que o contrato do Fabinho se encerrou em 30 de junho. Nos últimos dias, ele, inclusive, até postou uma carta de despedida para o Al Ittihad. Então, enfim. Volante de 32 anos de idade que tem como prioridade voltar à Europa. Ele já chegou a jogar no Real Madrid, passagem curtíssima, no Real Madrid Castilha, também teve no Mônaco. Ele está objetivando um clube grande do futebol europeu. Se não pintar nada, imagino que ele vai focar em permanecer na Arábia Saudita para fazer o seu pé de meia ainda maior, né? O cara já deve estar com o pé de meia absolutamente abarrotado, mas dinheiro nunca é mal-vindo. Se nada disso acontecer, aí sim o Fabinho vai passar a ser opção no futebol brasileiro. Mas eu, se fosse vocês, não criaria muita esperança em relação a isso. O professor Derlei, boa noite, como é que está a questão do Brian Rodrigues? Coronel, operação difícil, tá? Porque assim como o Zenit, o América faz enorme questão de dificultar as coisas. O Brian Rodrigues já foi alvo do Palmeiras, já foi alvo do Cruzeiro em outro momento, agora é alvo do Vasco. O Vasco já fez uma primeira proposta recusada e aumentou a oferta. A grande novidade que envolve o Brian Rodrigues é de que o América demonstrou interesse no Campas. O Campas passou pelo Grêmio sem nenhum sucesso e hoje joga no Rosário Central. E aí, o Vasco poderia comprar o Brian Rodrigues, o América compraria o Campas e o Rosário Central buscaria o substituto no Vasco, o Marinho Inestrosa. Seria uma troca, né? Uma troca tripla. Essa conta talvez não feche porque o Rosário Central tem interesse no Marinho Inestrosa do Vasco, mas por empréstimo a ideia do Vasco é venda em definitivo. O Inestrosa foi comprado por 30 milhões de reais depois de uma temporada estupenda, com a camisa do Atlético Nacional na temporada passada, mas nessa temporada, com a camisa do Vasco, a coisa não funciona. Fala do sorteio da Copa do Brasil. Helder, sorteio não dirigido, né? Vocês sabem, né? Sorteio Copa do Brasil. Eles pegam os 8 times e sorteiam de forma aleatória, tá? Então a gente vai conhecer, só confirmar a data. Peraí. Os enfrentamentos das quartas de final vão ser conhecidos em sorteio marcado para as 11 da manhã da próxima terça-feira na sede da CBF. O evento vai definir também os mandos de campo dos jogos e o chaveamento até a final. Então, terça-feira, 11 da manhã, na sede da CBF, sorteiam-se as bolinhas. E aí a gente vai saber os confrontos das quartas e também o caminho para a semifinal. Nesse momento não há uma definição, né? E a gente pode ter, por exemplo, um Palmeiras e Santos, um Cruzeiro e Atlético, um Grêmio Internacional. Tá? São os 3 clássicos possíveis. O outro duelo que não seria um clássico seria o Vitória e o Vasco da Gama. Boa noite, Nicola. O Cruzeiro é a terceira força do Brasil? Sim.
Se não for, quem você acha que seria? Já era no ano passado, foi o único que conseguiu ameaçar em algum momento o Flamengo e o Palmeiras. Começou de maneira extremamente ruim nessa temporada, sob o comando do Tite. O Tite foi embora e a coisa foi se acertando. Eu até achei que o Fluminense seria essa terceira força. O Fluminense já ficou para trás, tá? Então, sim, hoje é a terceira força do futebol brasileiro. E deixa eu contar uma curiosidade sobre o Cruzeiro. Tava conversando, cara, nessa época de janela aberta, a gente conversa com Deus e todo mundo, né? E eu tava conversando com uma pessoa que faz negócios com o Cruzeiro, e ela me contou uma curiosidade sobre o Fabrício Bruno. Em março, quando o Cruzeiro procurou o Al Rayyan para contratar o Arthur Jorge, o Cruzeiro tomou um susto quando descobriu que a multa do Arthur Jorge para quebrar o contrato no time qatari era de 36 milhões de reais. Depois de semanas de discussão com a participação do Paulo Pitombeira, que tem enorme trânsito nos clubes qataris, conseguiram baixar essa multa para 15 milhões de reais. No dia em que o Cruzeiro ia depositar os 15 milhões, surgiu uma proposta do Al Rayyan. O Al Rayyan falou, pessoal, aí no Cruzeiro, temos uma sugestão. Em vez de pagarem os 15 milhões de reais, o que vocês acham de a gente colocar 10 milhões de euros e vocês vendem o Fabrício Bruno? Então, em vez de gastar 15 milhões de reais, vocês recebem 60 milhões de reais, fica um pacote de 75 e o Fabrício Bruno vira nosso jogador. O Pedro Lourenço recebeu a sugestão, pensou, olhou e ligou para o Arthur Jorge. Arthur, você está vindo para cá, né? Pois é. O teu time aí, o Al Rayyan, está sugerindo que a gente não pague a multa e eles querem colocar 10 milhões de euros para que o Fabrício Bruno vá para lá. O que você pensa? Aí o Arthur Jorge disse, como é que nós estamos de grana aí, presidente? Não, estamos relativamente bem. Então, se está relativamente bem, não vende. Deixa o Fabrício Bruno que vai ser muito útil. E foi assim que o Fabrício Bruno ficou. Ele tinha custado 7 milhões de euros junto ao Flamengo. Fabrício Bruno que viveu um primeiro semestre de altos e baixos, né? Para não dizer de muitos baixos. Não foi um primeiro semestre legal, mas já melhorou e tem sido de fato bem útil. Ele e Jonathan Jesus, na minha opinião, formam uma dupla de zaga bem legal. Brian Rodrigues, toda hora nome especulado no Brasil, e há muito tempo nós trouxemos aqui no Fala Fonte com exclusividade a negociação com o Cruzeiro, que acabou não avançando, e ontem eu e o Bruno Andrade apuramos da negociação do Vasco para contratar o atacante Brian Rodrigues, da seleção uruguaia e do América do México. O Vasco já fez uma oferta de 9 milhões de dólares, mais ou menos 46 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do Brian, que o América já recusou, acho muito baixo, e o Cruz Maltino já sinalizou uma nova investida ali na casa dos 10 milhões de dólares, que dá mais ou menos 51 milhões de reais, e aí ainda também por 60% dos direitos econômicos do atleta. O Vasco quer muito ele, é um jogador que já deu ok para atuar no futebol brasileiro, tem essa vantagem, esse trunfo, porém o América do México não vai facilitar, até porque o Brian Rodrigues vive uma grande fase lá no time mexicano. Na partida de ontem, se não me engano, ele fez um gol e deu 2 assistências, então para você ver como ele vive um bom momento por lá. Então é uma negociação difícil. Porém, o Vasco segue insistindo, está negociando por esse novo jogador. E, assim, entre as opções para o ataque, na minha visão, agora, carta Bruno Andrade, opinião, ele chegaria para ser a melhor opção no ataque do Vasco. É um jogador que decide, tem bons números, é da seleção uruguaia e eu gosto muito. Hernan, você que tinha mais bastidores disso, por que não rolou mesmo a negociação do Brian Rodrigues com o Cruzeiro? Tiveram alguns detalhes e você trouxe um outro bastidor importante que a gente acabou não repercutindo, né, Hernan? A informação que eu recebi foi que os empresários do Brian Rodrigues, que inclusive acabaram ficando conhecidos por aquela treta no Rio de Janeiro, lembra? Penharol, Flamengo. Sim. Tem um rapaz mais fortinho que tá brigando assim e tal, é o empresário do Brian Rodrigues. Acabou meio que ligando direto pro Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, e tinha mais gente envolvida, mais intermediários envolvidos e tal, e o Pedrinho meio que se assustou com essa investida, assim, aquela coisa de bombardear de mensagem, vamos fechar. Sim. O Cruzeiro já tinha o João em conversas com o João Português antes também do Brian Rodrigues, já tinha mapeado. A lista de reforços do Cruzeiro para essa janela são mais ou menos 70 nomes. 70 nomes mapeados. Então, assim, tem o João Português, que fechou agora, tem o Brian Rodrigues, o próprio Lucas Ferreira. Inclusive, você tinha informação, mas não teve negociação. Exato. Mas era um nome que estava lá numa lista gigante. O Wesley, que fechou.
o Lúcio Rodrigues que fechou. Então eram vários nomes que estavam ali na lista. E aí o Cruzeiro então decidiu também, por causa dessa situação, sair do Brian Rodrigues. Então estamos colocando na tela a apresentação do Lúcio. Decidiu também, por causa dessa situação, sair do Brian Rodrigues. Então estamos colocando na tela a apresentação do Lúcio Rodrigues como reforço do Cruzeiro. Foi ontem, né? Bruno Spindel e o Pedrinho BH apresentando Lúcio Rodrigues, informação que André Hernan e Bruno Andrade anteciparam aqui na ESPN Brasil. Lúcio Rodrigues que chega, podemos dizer assim, André Hernan, para disputar a posição com o Caio Jorge? Eu acho que Não, eu acho que ele veio para ser o Chico da Costa, que acabou não tendo desempenho, né? Uhum. E ele é um jogador que joga de lado de campo também, né? Mas pela beirada Então ele também pode jogar junto com o Caio Jorge. Tá. Importante porque já começou aqueles rumores, Caio Jorge não tá marcando gol, o Lúcio vem para pegar o lugar dele, começou esses rumores nas redes sociais. Aliás, Pode falar, Bruno. Felipe. Não, aproveitando aí que a gente mostrou a apresentação do Lúcio Rodrigues, até para finalizar um assunto que eu comecei essa semana, explicando que até hoje o Cruzeiro decidiria se contrataria ou não mais um atacante de lado, o que ficou decidido ainda na noite de ontem, e eu havia me esquecido de enviar no grupo aí como apontamento, como assunto a ser tratado. A questão do Cruzeiro é o seguinte, vai com o elenco que tem, para essa reta final aí, os 2 jogos contra o Flamengo. Se porventura se classificar, se eliminar o Flamengo, aí volta a discussão para analisar a necessidade ou não de contratar mais um jogador para o ataque. Ou seja, hoje, sexta-feira, o Cruzeiro encerra a sua janela com o Lúcio Rodrigues, já anunciou lá atrás o João Costa e também o Wesley, para por aí. E aí, a depender da evolução da Libertadores, se passar pelo Flamengo, voltam a conversar, diretoria, técnico, comissão técnica, para analisarem se contratam ou não mais jogadores, especialmente um atacante de lado. Rodrigues falando, umas primeiras palavras como reforço do Cruzeiro, coloca na tela aí. Muito tempo em qualquer das 3, então eu conheço a posição, não tenho problema em me adaptar, então é isso, onde ele precisar eu vou jogar, sei que tem muitos jogadores também que estão lutando pela posição. Sei que temos um time muito forte, então é isso. O time tem que tirar tudo para frente para poder conquistar o máximo possível.